Já faz um pouco mais de 1 ano e meio que eu comecei a me desenvolver, né, ter meu desenvolvimento pessoal, em busca de conseguir me capacitar para me tornar um ser humano melhor e para conseguir servir o meu propósito que eu tenho aqui, que me foi dado por Deus. Nesse momento, dia 18 de agosto de 2023, eu estou estudando um pouco mais sobre histórias e sobre várias coisas que pessoas antes de eu vir para cá fizeram e conseguiram conquistar e aprender, porque eu também quero me tornar um ser humano melhor. Nesse momento, eu estou lendo o livro Nada Pode Me Ferir, do David Goggins, esse livro. E a primeira missão, o primeiro desafio desse livro era fazer uma lista de motivos pelos quais eu mereceria não ser ninguém, né? Desculpas que eu teria, essas crenças limitantes, e explorando um pouco mais sobre o passado, sobre as coisas que eu passei na minha vida, da, da forma que eu cresci e da minha história. E eu quero falar um pouco sobre essa lista que eu consegui fazer. Eu sei que não é uma coisa que importe muito pra você, mas eu tô fazendo isso por mim também, principalmente por mim, e para que eu consiga documentar essas mudanças para se alguém no futuro precisar entender também pelo que eu passei para conseguir evoluir. Então é isso. A minha lista de desculpas muito boas para não ser ninguém. Primeiro ponto é a mente conturbada pelo constante crescimento com bullying. E então a minha mente cresceu dessa forma, porque desde os meus 10, 12 anos de idade até os meus 17, 18, eu cresci quase todos os dias escutando muitas muitos problemas, muitas coisas. E isso conturbou a minha mente. Segundo ponto, emoções caóticas pela distorção da realidade constante quando eu era mais novo. Eu não sabia lidar com minhas emoções, eu não sabia lidar com meus sentimentos, e isso me fez criar uma distorção da realidade, né? Uma mentira que não era vivida, e isso me deu muitos problemas. Talvez ainda me dê bastante, é por isso que eu estou explorando isso. Mas essa é uma das desculpas também. Emoções caóticas pela distorção da realidade constante quando eu era mais novo. Terceiro, insegurança para ser firme e fazer o que realmente importa. Eu sempre me senti muito inseguro para fazer algo de peso. Por muitos motivos também. Quarto, indisciplina para reconhecer a verdade e ser firme e forte. Eu sempre fui muito indisciplinado para sair da minha cabeça e parar de ver as coisas do meu ponto de vista e encarar a verdade como ela é e ser firme e forte a partir disso, fazendo o que tem que ser feito. Quinto, ignorância e impaciência para aprender a ter fé em processos. Eu sempre quis que as coisas fossem, tipo, fiz uma vez e tá perfeito. Fiz uma vez e é isso. Então, ter fé nesses processos e ter essa impaciência para parar de ser ignorante, burro, sempre foi uma coisa também que me limitou. Próximo ponto, não, não binariedade com resultados. Se esse resultado é bom, eu fiz o mínimo. Se o resultado não é bom, eu sou imprestável. Isso é um tipo de pensamento que eu tenho constantemente. Mas eu tinha bem mais antes, mas eu ainda tenho bastante disso. Se eu faço alguma coisa, o produto tem que ser perfeito. Se ele é perfeito, eu fiz o mínimo. É o meu trabalho. Se ele faltou alguma coisa, se ele não é tão bom assim, então eu sou imprestável e inútil. Ok, próximo. Perfeccionismo compulsivo. Muitas vezes eu nem começo a fazer as coisas porque eu quero que elas sejam perfeitas. Como que elas vão ser perfeitas se eu nem mesmo começo? Eu não sei, mas isso acontece muito. Isso acontece muito principalmente com a minha arte, com minhas ilustrações. Eu tenho uma ideia incrível, eu quero fazer algo incrível, eu quero fazer algo maravilhoso, eu sei que vai ficar muito bom e eu não faço porque eu não
eu quero que seja perfeito. E aí eu fico me preparando pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, e nunca começo. Por nunca começar, eu nunca faço. Perfeccionismo compulsivo. Próximo. Busca por validação alheia. Eu sempre busquei ter essa validação de outras pessoas, seja no que for, seja, sei lá, em aparência, seja no meu trabalho, nos meus estudos, nas minhas opiniões, nas formas que eu vejo o mundo e no que é realmente importante pra mim. Essa validação alheia, mesmo quando não tinha como ter validação, eu procurava ela de alguma forma, não sei. Eu acredito que isso acontece muito por conta das coisas que eu escutei quando eu era mais novo, com a parte do bullying. E como eu sempre cresci acreditando que eu era um imprestável, que eu era depressivo, que eu era um isolado, que eu não servia pra porra nenhuma, que eu era só um carente, que seria melhor pro mundo se eu tivesse morrido. Eu sempre busco por validação alheia pra reafirmar pra mim mesmo que essas coisas não são verdades. Porque eu cresci acreditando que elas são, e uma forma que eu tentei encontrar de reafirmar que elas não são era escutando isso de outras pessoas. Péssima abordagem. Uma desculpa que existe. Ok, próximo ponto. Síndrome de não merecimento e vitimismo. Então, eu sempre tinha essa síndrome de não merecimento. Então, se algo ruim aconteceu, isso não, eu não mereço isso, por que isso está acontecendo? Meu Deus. Se alguma coisa acontecia de bom para mim, por que eu estou recebendo isso? Eu não mereço isso, meu Deus. Então, sempre, tudo que acontecia comigo na minha vida, eu sempre tinha essa abordagem de eu não mereço isso. Seja bom ou seja ruim. E aí que vem a parte do vitimismo. Eu sempre me via como vítima. Se eu sofria bullying, nossa, que droga, como eu sou uma vítima. Eu não mereço sofrer esse bullying. Ai, meu Deus. Se alguém vinha me fazer alguma coisa boa, puta que pariu. Eu não mereço isso, porque isso é muito bom. Acho que você tá fazendo isso só por pena. Existe muito mais para falar sobre isso. Síndrome de não merecimento e vitimismo. Próximo ponto. Passividade com o que realmente me aborrece. Existem muitas coisas que me deixam muito nervoso, que me deixam com muita raiva e que me aborrecem de verdade, e eu sempre sou muito passivo com isso. Eu sempre deixo essas coisas passarem, nunca faço nada, nunca falo nada, e é isso, eu deixo as coisas acontecerem. Geralmente essas coisas são baseadas naquilo que eu vejo como maldades e injustiças, coisas que eu vejo e eu fico inconformado, e eu sei que eu quero fazer algo, eu sei que eu posso fazer algo, e eu me limito, não faço algo por conta dessa crença de que eu sou passivo, mesmo sabendo que eu não sou, que eu sou bem agressivo, bem ativo nas coisas que eu faço. E eu não sei por que eu sempre fiquei assim. Na verdade, eu sei, porque sempre que eu sempre que as pessoas se direcionavam pra mim e me falavam tantas coisas absurdas, tantas coisas terríveis, a forma com que eu queria que isso parasse era me isolando e meio que aceitando isso para que as pessoas parassem, e elas nunca paravam, então sempre deu errado e isso continuou. Que merda. Enfim, próximo. Medo para assumir responsabilidades. Eu sempre gostei de ser um líder, eu sempre gostei de ter responsabilidades, mas eu sempre tive muito medo para assumir essas responsabilidades, porque isso me faria ficar um pouco mais no centro das atenções. E eu não queria que as pessoas me vissem dessa forma, porque aí eu teria que lidar com. Porra. Teria que lidar com o problema de outras pessoas, e aí eu não queria colocar as minhas inseguranças nelas. Então sempre tive muito medo para assumir essas responsabilidades. Volta também naquele outro ponto de se eu fiz algo bom e essa era a minha responsabilidade, então ótimo, você fez o mínimo. Se essa era a minha responsabilidade e eu não consegui fazer algo que era esperado, parabéns, você é um imprestável, um merda. Então as coisas meio que se juntam nisso. Ótimo, próximo ponto. Fraqueza para enfrentar a verdade e mudar a condição. Eu sempre fugi da verdade, eu sempre fugi do que era real, do que era fatídico, eu sempre fiquei na minha própria cabeça, vendo essa realidade por meio de uma amálgama de distorção e uma cacofonia terrível.
eu sempre tive muita fraqueza para enfrentar essa verdade e mudar as condições na que eu estava, porque eu nunca acreditava que eu tinha força. Então, eu nunca acreditava que eu tinha força para fazer isso, então eu me mantinha fraco para ter um motivo para não enfrentar a verdade, sabendo que eu era forte o suficiente. Se eu não era forte, eu podia me tornar forte para enfrentar isso, mudar as condições que eu estava. Muitas vezes eu não fazia isso. Próximo passo: preso em ansiedades imaginadas e no passado. Quando a gente cresce, a gente ganha essas habilidades de conseguir meio que prever o futuro e relembrar o passado. Quando você relembra demais o passado, você fica triste e mal porque você queria que as coisas voltassem a ser como antes, ou porque você lembra das coisas que eram, de como elas eram como antes e tenta justificar isso como desculpas para sua condição de agora. Ou você fica pensando, fica ansioso sobre o futuro, porque você não sabe o que pode acontecer, mas sabe que existem diversas possibilidades, fica naquilo, fica louco. É isso. Então essa é a minha lista de desculpas muito boas para não ser ninguém. Porque tudo isso que eu falei agora existe e reside dentro de mim, mesmo que eu tenha trabalhado há mais de 1 ano e meio em me desenvolver e me evoluir, fazer tudo mais. Eu sei que eu tô muito mais forte, eu sei que eu tô extremamente mais capacitado para fazer isso. Não à toa eu tô escrevendo tanto, analisando isso, sem nenhum tipo de emoção. Eu não tô triste, não tô feliz por ver isso. São simplesmente fatos, são simplesmente verdades. E eu tô usando a minha própria capacidade racional para conseguir avaliar isso e entender quais pontos eu ainda sou fraco, quais pontos eu me tornei mais forte, como eu posso fazer isso, né, a toda a minha vida. Se tornar algo com maior qualidade e como eu posso fazer mais do que é bom e destruir o que é terrível. O que eu tenho que fazer para enfrentar esses demônios que sempre foram condicionados na minha vida? É isso que eu estou fazendo. Então essa foi a primeira missão do livro Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Fiz a lista, escrevi minuciosamente sobre a minha história. Óbvio que eu não coloquei todos os pequenos detalhes, porque senão eu teria que escrever um livro. E esse, por enquanto, não é o meu objetivo. Mas, porra, deu 6 páginas aqui de análise, tudo por cima das coisas que eu passei. Razoável. É isso. Tamo junto.